sobre isso. Vamos falar de bullying agora, porque depois da chacina que aconteceu em Saudades, lá no Oeste, o bullying voltou à tona. Por quê, Maria Esther? Porque, segundo algumas testemunhas, o assassino teria sofrido bullying durante a sua permanência na escola. Pois é, um problema, Fernando, que muitas vezes ocorre de forma silenciosa, mas que merece muita atenção. Aqui em Santa Catarina existem alguns projetos que buscam diminuir esse tipo de prática. Olha só. Bullying. A palavra é importada do inglês. De acordo com o site do Ministério Público de Santa Catarina, são atitudes agressivas praticadas de forma repetitiva, com o intuito de humilhar ou intimidar uma ou mais pessoas. Muitas vezes a prática começa de forma inocente, uma brincadeira, mas pode causar um trauma enorme na vida de quem sofre. O bullying é cometido ou por valentões e valentonas sozinhos ou em grupo, e que faz com que essa pessoa, essa criança, esse adolescente se sinta coagido, triste, magoado, chateado, e pode sim acabar em coisas muito horríveis como suicídio, como depressão. Então é importante a gente abordar esse assunto. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2016 trouxe números alarmantes sobre o tema aqui em Santa Catarina. 68% dos estudantes do 9º ano afirmaram que já foram vítimas de violência na escola. No levantamento foram ouvidos 3.600 alunos de 145 escolas públicas e privadas. A média de Santa Catarina superou, inclusive, a média da região sul e também do país. O tema voltou a ser discutido depois do triste episódio no município de Saudades, onde um jovem de 18 anos tirou a vida de 5 pessoas dentro de uma creche. Segundo informações do delegado responsável pelo caso, ele apresentava um comportamento problemático. Quem me relatou isso foram pessoas próximas a ele. Relatos dessas pessoas para mim. Bullying na escola, ele vinha maltratando alguns animais e tal, introspectivo, quietão na dele, aquele perfil que hoje já não é mais tão incomum, que é comum na nossa sociedade, gostava de jogos online, alguns jogos com violência. Então é um perfil que a gente consegue, provavelmente vocês têm conhecimento de algum jovem hoje na nossa sociedade, com um perfil parecido com esse. Um comportamento típico de quem está passando por problemas e precisa de ajuda. É uma pena esse ocorrido. E pior ainda é a gente poder ler em redes sociais, né, o quanto esse menino de 18 anos, ele está sendo, quero que você morra, que você não volte, que você vá preso, que você, tantas palavras duras, mas ninguém sabe o que aconteceu com esse adolescente, o que ele tem passado. E pelo que a gente percebe, eu já passei por muitas tentativas de suicídio de alunos. Essa questão, eu tive inclusive alunos que já cometeram crimes. A Kátia é orientadora educacional em Itajaí. Por lá, um projeto idealizado pelo escritor Augusto Cury dá voz a crianças e adolescentes. A Escola da Inteligência é aplicada em 105 escolas da rede municipal. Então, a gente escolhe um professor que seja responsável pelo programa dentro da escola, e ele é o professor aplicador. É o professor que vai trabalhar a Escola da Inteligência na unidade escolar. Então, hoje em Itajaí, nós já estamos com quase 34, 33.930 alunos, né, que estão fazendo uso, então, do programa Escola da Inteligência. Olha, a Escola da Inteligência é propiciar um espaço para que os interessados, seja os professores, a família, os alunos, possam ter uma relação mais na sociedade de forma mais equilibrada, entendendo que cada um é singular, cada um tem sua pluralidade e o respeito pelo outro. Hoje é muito bacana falar que as escolas não trabalham só o português, a matemática, a história e a geografia, né? Ela está indo muito além de tudo isso, né? Ela está indo trabalhar as emoções dos nossos alunos. Como eu vou lidar com uma situação difícil, como eu vou fazer. Então, a gente cria meios nesse programa, que está incutido no livro, de como botar isso para fora, de como falar das minhas emoções, como falar da minha família, como eu me porto
diante do meu seio familiar. E tudo isso a gente vai resgatando dos nossos alunos, vai buscando. Neste contexto, a ponte entre a família e a escola é essencial para oferecer o melhor suporte às crianças que sofrem com problemas emocionais. É importante que os familiares estejam sempre atentos às mudanças de comportamento apresentadas em casa. Ele pode apresentar sinais em questão de ficar mais recluso, de se sentir mais deprimido, triste, ficar mais isolado, não querer mais sair. Às vezes tem alguns adolescentes que não querem mais fazer parte do momento da comunhão da janta, do almoço. Eles podem se tornar mais agressivos, com xingamentos mais ásperos, ser menos carinhosos, não querer tanto carinho, tanto contato, mas também o oposto disso pode acontecer. Eles também podem dar sinais que estão precisando de ajuda, querendo de alguma forma falar, através de desenho, através de um olhar, porque muitos deles acabam sofrendo com medo das ameaças. Então, eles não conseguem expressar, mãe, olha, o pai, estou sofrendo bullying, estão falando de mim, do meu cabelo, do meu corpo, mas de alguma forma ele dá sinal. E é importantíssimo que a família conheça o seu filho, saiba, né, os comportamentos dele que são normais e não, para poder ajudar de alguma forma. Além da família, a escola. Neste ano, a governadora em exercício, Daniela Rainer, sancionou uma lei que cria a Semana Estadual de Combate ao Bullying. Ela deve acontecer em setembro e vai ajudar a combater esta prática. A pedagoga Letícia lembra que o diálogo é fundamental para acolher aqueles que precisam de ajuda. Queria deixar um recado para todas as famílias que estão nos ouvindo, que passamos por um período muito delicado, que foi o tempo da pandemia, onde a gente pôde estar mais tempo dentro de casa, olhando um nos olhos do outro, conhecendo um pouquinho mais. Então, que a gente consiga se olhar, dialogar e perceber que o diálogo faz parte do nosso dia a dia. E que é muito importante que as famílias tenham esse contato, essa comunhão e que consigam conversar, se expressar, passar as suas emoções e pedir ajuda sempre que necessário. A importância, né, de tratar essa questão do bullying e que já começa dentro de casa, né, Fernanda? Aquilo que a gente falava ontem, reforçar aqui hoje a importância do diálogo, de olhar nos olhos do filho, ter essa comunicação e o quanto antes, melhor, né, Fernanda? Não deixar esse isolamento acontecer dentro de casa.